Olá, tudo bom? Meu nome é Raquel, eu sou mãe, esposa e sou doula. Doula, para quem não sabe, é aquela pessoa que acompanha a gestante antes, durante e depois do trabalho de parto. E eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho de parto. A Leilane me pediu para montar uma aula, algo assim bem rápido, bem resumido, para a gente ter uma ideia do que é o trabalho de parto, como ele acontece. E eu queria primeiro mostrar aqui um pouquinho da minha família para vocês me conhecerem. Aqui quem sou eu, tá? Sou eu, Raquel, meu esposo Alaule. Eu aqui embaixo segurando minha terceira filha no sling. Aqui são meus pequenos, a Júlia, Sofia, Lorena, Lucas e a minha piquititita que está com 3 meses agora. E eu percebi que a gente não tem ainda nenhuma foto junto, então tá todo mundo separadinho assim. Mas aqui é minha família. Então vocês podem ver que de parto eu estou um pouquinho acostumada. Todos eles nasceram, graças a Deus, de parto normal. Foram 2 hospitalares e 3 foram em casa, foram domiciliares, partos bem tranquilos. Então eu queria passar para vocês um pouquinho de como acontece, como a gente pode passar por esse momento de forma tranquila, de forma consciente, para que o parto seja um momento bom, tá? Então, o trabalho de parto, ele tem algumas fases. Ele começa, às vezes, de forma imperceptível. Por isso que é importante a mulher se informar para que ela possa identificar de verdade se está ou não em trabalho de parto, né? Então, o trabalho de parto ele tem 4 fases: a fase latente, ativa, a fase de transição e o momento do expulsivo. E a fase latente é aquela que começa de forma bem devagar. Às vezes a mulher percebe que sai esse muco, é chamado tampão mucoso. Às vezes quando você vai lá no banheiro, a gestante vai no banheiro, depois que ela urina e se limpa, ela passa, na hora que ela vai se limpar, sai essa gosminha, esse muco, e às vezes não sabe o que é aquilo, fica preocupado porque muitas vezes, e geralmente vem com um pouquinho de sangue, é o tampão mucoso, é o que tapa ali o colo, e ele costuma sair às vezes até mesmo 15 dias antes, pode ser no dia, ou pode ser que a mulher nem perceba, né? Dos meus partos eu só percebi de 2, os outros 3 eu nem vi quando saiu. Então essa fase latente é bem anterior ao trabalho de parto. Pode começar com contrações ritmadas de 20 em 20 minutos, de 15 em 15. Então a mulher começa a observar a barriga ali ficando dura. Pode ser dolorida ou não, essas contrações podem ser. E ela pode considerar que entrou realmente em trabalho de parto, porque muitas vezes, às vezes com 8 meses, a partir dos 7º mês, a mulher já começa a sentir algumas contrações, chamadas contrações de Braxton, que são aquelas contrações de preparo ainda para o trabalho de parto. Mas ela vem um dia, não vem no outro, ou vem 2 vezes no dia, não é ritmada, não é constante. Quando você começa a observar que a constelação está vindo e não para, né? Passou 1, 2, 3 horas e está vindo ali, não parou, aí você já pode começar a considerar que a mulher está em trabalho de parto, mas ainda nessa fase latente, uma coisa bem tranquila. Então começa a observar no relógio, começa a se preparar, né? Se tem alguma coisa ainda para fazer, alguma bolsinha para arrumar, alguma coisa que quer fazer, já começa a adiantar. Essa fase latente ela serve para quê? Para o colo começar a dilatar. Então o colo está lá fechadinho, protegidinho. Então aqui embaixo a gente pode ver a figura, olha. Às vezes o pessoal diz, o que é dilatação? Do que se fala? Aqui nessa partezinha daqui dá para ver bem, ó. Aqui está a entrada da vagina, o canal vaginal, e o colo do útero está aqui embaixo. Ele tem esse formato, olha. Né? Algumas pessoas, para explicar, dizem que parece até o lábio, a textura dos nossos lábios. Então ele aqui está bem fechadinho. Quando começam essas contrações, as contrações servem para abrir e para afinar esse colo. Pode ver que aqui está bem grosso, né? Então ele começa a abrir. Mais para frente tem outra figura que mostra melhor. Então ele vai abrir e vai afinar. Aqui já começa, né, a gente poder ver a cabecinha do bebê. Essa fase latente é a hora de sair correndo para o hospital, entrar... Não, é o momento de descansar,
observar, descansar, porque o trabalho de parto ele é cansativo. Então começou a perceber essas contrações, dá uma deitadinha, vai tomar um banho. É até interessante tomar um banho quente, descansar, porque se não for o trabalho de parto, as contrações vão cessar. Então é uma forma boa de você observar se está de fato no trabalho de parto, é tomar um banho, deitar um pouquinho, dormir. Se as contrações permanecem, de fato, você está em trabalho de parto, mas ainda não é hora de ficar alerta não, tá? Inclusive, geralmente, nesse momento, algumas mulheres sentem assim um pico de energia bem grande, né? Dá vontade de fazer faxina, dá vontade de botar tudo em ordem, tudo no lugar. A gente sente realmente assim uma disposição muito grande. Mas evita, né? Vamos poupar energia para o final. E observar se esse trabalho está continuando, observar se o bebê está mexendo bem. Mexendo bem não quer dizer que ele está mexendo muito, né? Mas comeu, sentiu ele mexendo um pouquinho, ficar observando e descansar mesmo para se preparar para o final, tá? Depois, essa fase latente, ela pode durar um bom tempo. Às vezes, algumas horas. O trabalho de parto de uma mulher que a gente chama de primípara, né, o primeiro parto, ele pode durar 12 horas, 14 horas. E não entre em pânico, não fique com medo, porque são fases, né? Esse tempo todo, você não está o tempo todo ali com aquela dor intensa. Começa nessa fase ativa, nessa fase latente, desculpa. A fase ativa é aquela fase em que as contrações começam a ficar mais regulares e diminui bem o intervalo entre elas, tá? Geralmente começa com 4, 5 centímetros, ou não, às vezes pode a mulher estar com bem menos, às vezes com 2, 3 centímetros e já entrar na fase ativa. Mas o que é muito importante é observar que as contrações elas vão ficando mais fortes, vão ficando mais ritmadas. E essa fase ela pode variar muito tempo, tá? Varia muito de mulher mesmo para mulher. O primeiro parto normalmente vai demorar bastante, mas eu já acompanhei partos de mulheres com 4 horas passar por todas essas fases. Por isso que é interessante a mulher conhecer as fases e observar o próprio corpo. Tá? Então, a fase ativa, que você pode dizer, não, agora engrenou, agora começou mesmo, um trabalho ativo, é quando você observa 3 contrações a cada 10 minutos. Também não é uma coisa de papel ali, né? Pode ser 2, pode ser 4, mas que tenha uma regularidade e você observa assim que não passa muito disso. 5 em 5, 4 em 4 minutos, isso em média. E elas vão ficando muito próximas umas das outras, elas vão começando a ficar mais intensas. Você percebe logo a diferença no corpo, tá? Essa fase é muito importante para o bebê. Tá? Às vezes o pessoal diz, o parto normal é bom por causa da recuperação, que a mulher se recupera mais rápido. Só que o grande beneficiado do parto normal é o bebê. Ele passa por essa massagem, todas essas contrações vai massageando o corpinho dele e ele para então de produzir o líquido dos pulmões e passa a reabsorver esse líquido que tem lá. Nesse momento se dá o amadurecimento dos seus pulmões. Por isso que as doulas e os médicos que são a favor do parto normal, eles batem tanto nessa tecla de deixa o trabalho de parto acontecer, o trabalho de parto pelo menos começar, ele ir se evoluindo, mesmo que o final não seja um trabalho de parto normal, mas o bebê passar por esse momento é muito importante para esse pulmãozinho dele ficar preparado. É nessa hora que geralmente a doula entra em cena. A doula, o acompanhante, porque é uma hora que você começa a ficar mais cansado, a dor fica intensa, então precisa de uma ajuda, de alguém ali para te ajudar, para te lembrar que você vai conseguir, para lembrar você de respirar, para sugerir posições, para te dar um apoio mesmo. E a doula normalmente ela chega nessa hora para dar esse suporte para a mulher. É o período também de dor, de cansaço. Muitas vezes a mulher na fase latente não descansou o suficiente, então ela chega nesse momento já cansada.
acaba confundindo dor com cansaço, ela quer dormir. E é curioso que o trabalho de parto, quando ele é espontâneo, ele geralmente começa de madrugada. Há médicos, inclusive, que explicam em relação aos hormônios da noite, que relaxa o corpo. Enfim, é uma fase de muito cansaço, por isso você precisa ter descansado bem e estar com a mente bem trabalhada, bem certa do que você quer, de que você consegue, para que essa dor, esse cansaço não façam você, né, desistir. E a fase ativa, ela termina geralmente quando você atinge 7 centímetros. Por quê? Com 7 centímetros você passa por uma outra fase chamada de transição, que a gente vai falar já já. Essa fase ativa, ela pode durar mais de 12 horas. E é incrível como o corpo da gente, ele é preparado para isso, né? Todas nós queremos o quê? Um parto rápido, que comece e aconteça tudo logo, mas a mulher, ela tem que ter essa consciência de que o trabalho de parto, ele pode demorar, ele pode ser bem longo, e isso não quer dizer que está dando problema, que não está indo tudo bem, de forma alguma. É algo normal que varia de mulher para mulher, e você tem que estar tranquila, sabendo, se estando bem acompanhada, né, o bebê está sendo ouvido, está sendo avaliado, que pode durar, e você aguenta, porque o nosso corpo, ele foi feito para parir, né? E a gente vai ver mais pra frente como passar por essa fase de forma tranquila. Então, chegou aqui nessas fotos aqui, a gente pode ver, né, o que eu tinha falado anteriormente. O trabalho de parto, ele vai fazer o quê? Ele faz com que o colo, aqui ó, o colo tá bem grosso no início do trabalho de parto. Com o tempo ele vai afinando, porque não basta ter a dilatação, né? Que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, tá dilatando quanto, tem quantos centímetros? Mas é um conjunto de fatores que vai levar o parto, ao trabalho de parto até o final. Um deles é esse colo afinar, tá vendo aqui como ele é grosso, aqui ele já tá fino e ele vai se abrindo. 3 centímetros, 6 centímetros. Quando chega em 7, a gente vai para a próxima fase, que é a fase de transição. É chamado aqui, é o período que vai de 7 centímetros até a dilatação total, que é com 10 centímetros. Não quer dizer que tá certinho a 10, pode ter 11, mas o importante é que a dilatação mínima para um bebê nascer são esses 10 centímetros. A fase de transição é quando tem contrações mais longas, elas duram bem mais tempo, geralmente 40 segundos, 50, pode até 1 minuto, e são menos espaçadas. Você mal termina uma, dá uma descansadinha, já vem outra e vem outra. E porque essa fase de transição, ela é chamada também a fase de covardia. Por quê? Porque a hora que você diz, não, eu não vou aguentar, porque você já está um bom tempo ali, naquele trabalho, sentindo as contrações, está cansada. Então, muita gente conhece essa fase como fase da covardia, porque a hora que você acha que você vai abandonar, que você diz, não, para que eu inventei isso, eu não aguento. Então, quando a mulher chega nessa hora, quem está acostumado a acompanhar parto diz logo, olha, já vai nascer, tá bem pertinho. Porque é muito difícil a gente não passar por essa fala, né? A gente ouve muito, não tô mais aguentando, eu não quero mais isso, eu quero cesárea, eu quero anestesia, eu quero tudo, quero acabar com isso. Mas saiba que é nesse momento que está bem pertinho que vai chegar. E a fase de transição é justamente quando o bebê começa a descer. Essa descida é bem lenta, né? E conforme o bebê vai descendo, a gente pode ver aqui, ó, ele vai pressionando, aqui é o reto, olha, o ânus, o reto, e ele vai descendo, ele vai pressionando o ânus, o reto. Então você começa a sentir uma pressão bem forte. Já muitas pessoas falam, eu tô com vontade de fazer cocô, aí não vai, não pode. E não tem uma forma mais delicada de explicar, não tem uma palavrinha mais... É a vontade de fazer cocô mesmo, de evacuar, você sente aquela pressão
no intestino, uma vontade muito forte de ir ao banheiro. E alguns relatos comparam essa sensação justamente com evacuar, não tem outra explicação mais bonitinha. Então, quando você começa a sentir uma pressão muito forte lá embaixo, você sabe, o bebê está descendo. Ele vai descendo bem devagar pelo canal e você sente isso. Então, a fase de transição é essa, que vai de 7 aos 10 centímetros. E depois que eles passam por esse canal, vem a fase do expulsivo,